Legal. Olá, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o plantão de perícias. O que que é o plantão de perícias? Como é que ele funciona? O que que é isso? Desde quando essa iniciativa existe? Primeiramente, vou me apresentar. Eu sou Denise, jornalista aqui do Corecon São Paulo, e estou aqui com duas pessoas que são os especialistas para falar sobre o plantão. A gente tem José Marcos de Campos. O José é economista e perito. Ele realiza perícias econômico-financeiras, judiciais e extrajudiciais na esfera civil desde 1996. E o José é o coordenador do Fórum de Perícias aqui do Corecon São Paulo. Pessoa super capacitada, especialista para falar sobre o plantão, que é o nosso tema de hoje. E o Pedro Afonso Gomes. O Pedro é economista, perito em economia e finanças nos âmbitos judicial, extrajudicial e arbitral. Ele é um consultor especializado em recuperação e reestruturação de empresas e é presidente aqui do Corecon São Paulo. Então, a gente vai falar sobre o plantão hoje, né? Só uma introdução: o plantão é um serviço hoje oferecido de forma gratuita, é um trabalho voluntário, prestado por economistas com comprovada experiência em perícias judiciais e extrajudiciais. É uma iniciativa de vários peritos, né? Existe, inclusive, desde julho de 2010, né? Há muito tempo. E é um trabalho que abriga, né? Quem abriga hoje essa iniciativa é o Sindecom São Paulo, que é o Sindicato dos Economistas aqui do estado de São Paulo. Um número interessante é que o plantão de perícias já realizou, desde essa data, de julho de 2010, cerca de 1.500 atendimentos. Então, muitos peritos, economistas peritos e peritos de outras categorias, como contadores, administradores, muitos já foram atendidos nesse plantão. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigada. Eu vou começar perguntando para o Pedro, então, presidente do Corecon São Paulo, economista, perito. Por favor, o que que é o plantão? Pedro, conta para a gente. Olha, eu poderia contar a origem do plantão. Na verdade, nós temos uma história e uma pré-história. A história começou no dia 10 de julho de 2010, quando atendemos os primeiros colegas economistas e não economistas com dúvidas. Antes disso, o sindicato chegou a ter um serviço de atendimento aos peritos, em que o nosso colega economista Raimundo Ezono era contratado pelo sindicato para prestar esse serviço de auxílio aos economistas. E por que surgiu? Surgiu a partir do então Comitê de Perícias do Corecon São Paulo, que agora em abril completa 20 anos, e nós percebemos que havia necessidade de um complemento de informações, que nem todos os colegas tinham todas as informações, tinham dúvidas, e como nós queríamos que todos pudessem enobrecer a nossa classe com trabalhos bem feitos, com qualidade, etc., nós começamos a amparar, especialmente os mais novos, mas depois começamos a atender mesmo os mais antigos, porque a perícia é assim, a perícia ela vai caminhando e vai se modificando, ou seja, as exigências para os peritos vão sendo modificadas ao longo do tempo, e como a gente trabalha com muito tipo de perícia, a gente acaba tendo um conhecimento que falta a outros. Então, a gente compartilha. Bom, José, conta para a gente então mais um pouquinho, né, complementando aí as informações do Pedro, qual que é o objetivo desses plantões? São peritos, né, que já atuam na área e têm dúvidas, né, que estão trabalhando ali e estão com seus respectivos casos e precisam se consultar, e não só economistas, né, mas também economistas de outras, peritos de outras áreas, administradores, contadores. Qual que é o objetivo? Conta para a gente. Muito bem, obrigado aí pela oportunidade. E o objetivo é oferecer orientações pontuais aí aos profissionais que atuam nesse segmento de perícias judiciais, ou arbitrais, né? Nós temos os procedimentos de perícia nos procedimentos arbitrais, né? E isso envolve condições contratuais, envolve ritos processuais
que eventualmente suscitem dúvidas, né? Tem a questão de procedimentos avaliatórios, tem conceitos técnicos econômico-financeiros, tem conceitos matemáticos, tem conceitos contábeis, entre vários outros aí, né? Que, eventualmente, dentro de um procedimento arbitral ou um procedimento judicial, ele suscite dúvidas, tá? E aí eu preciso dizer para vocês que dentro desse espectro, né, de mais de 1.500 atendimentos ao longo de todos esses anos, a gente não tem atendido tão somente os peritos iniciantes, né, os profissionais que estão iniciando a carreira, mas também os profissionais que já se encontram até estabelecidos, né? Porque a diversidade de assuntos que são tratados a nível de perícia, eles são muito vastos, eles são muito grandes. E, às vezes, todos nós, em muitos momentos, precisamos do quê? De rever esses conceitos que eu citei para vocês. Então, a gente, às vezes, conversa a respeito de uma determinada interpretação. São muitas as vertentes de interpretação que podem ser dadas dentro de um processo judicial. Então, é esse compartilhamento de experiências e esse compartilhamento de conhecimento, essa revisão, às vezes, de conceitos, é muito importante e tem sido, assim, algo extremamente salutar, tá? E não, é uma coisa que é importante citar também. O nosso objetivo não é de oferecer nenhum tipo de certificação quanto à adequação de laudos ou de pareceres, nem também de dizer, né, a respeito da exatidão das planilhas, né? Nós não certificamos essas questões, nem as memórias de cálculo, modelos instrutivos, nada disso, tá? Isso é muito importante saber que nós prestamos apenas essa questão de orientação técnica. A responsabilidade pelo conteúdo do laudo ou do parecer é exclusivamente do emitente do laudo. E essa responsabilidade também em relação à orientação é do profissional que ofereceu esse serviço gratuito, né? Importante deixar muito claro. É uma iniciativa pessoal, né, dos economistas, né, que fazem esses plantões, que colocam à disposição do sindicato, né, ou da categoria como um todo, né, os seus conhecimentos. Mas a responsabilidade pela orientação é desse profissional e não atinge nenhuma das nossas entidades. Tá, José, e me diz uma coisa, você e o Pedro, né, são duas pessoas que fazem esses atendimentos, e tem outros voluntários? Como é que funciona esse atendimento que é feito aí por vocês ou por outros peritos? É sempre vocês dois? Outras pessoas podem participar? Como é que é? Ao longo dos anos, nós chegamos a ter 5 profissionais que doavam o seu tempo aí, né, para esses plantões de perícia. Hoje está concentrado na minha pessoa e na pessoa do presidente Pedro Afonso Gomes. Nós temos também colaborações esporádicas do José Roberto Alves, que é um especialista em recuperação judicial e falência e que presta para a gente atendimentos esporádicos quando a matéria é muito focada ou muito específica de determinadas áreas. Temos vários outros colegas que também se colocam à disposição, né, como o Fernando de Campinas, né, Pedro Afonso, que também está aí se colocando à disposição para prestar esse serviço gratuito, né, esse serviço, essa doação de tempo para a categoria dos economistas e, como já foi dito aqui, né, de forma muito democrática para todos os demais profissionais que atuam em perícias judiciais, sejam eles economistas, contadores, administradores, todos aqueles que tiverem interesse, né, de participar do plantão. Certo, vamos falar um pouquinho sobre como que as pessoas podem participar. Então, Pedro, por favor, se puder trazer para a gente essas informações, né? Os dois, quem quiser falar, fiquem à vontade. Como é que os plantões são realizados? Como é que as pessoas fazem para se inscrever? Sim. Nós fazemos os plantões todas as terças-feiras, das 16 às 18 horas, começando normalmente após o Carnaval,
e terminando aí no meio de dezembro. As pessoas devem ligar ou mandar mensagens para o Sindecom São Paulo. O site é www.sindecomsp.org.br e a secretária do sindicato vai fazer a atribuição daquela consulta a um de nós dois que estiver escalado naquele dia e fazemos, então, normalmente 4 atendimentos de meia hora, que é suficiente para esclarecer as dúvidas básicas e também para motivar quem a gente atende a buscar novas informações. Eles não podem se basear unicamente na nossa informação. A gente dá o caminho das pedras e eles vão atrás das informações. Porque se não fosse assim, nós estaríamos fazendo o trabalho dele e seria antididático, porque ele nunca buscaria sozinho as informações. Então, basicamente é isso. Apresenta-se um e-mail para a secretaria, indicando qual é o tema, quais são as dúvidas. A secretária escala no horário de 16, 16h30, 17, 17h30 daquele determinado dia, informa ao José Marcos ou a mim que existe aquela consulta e a gente atende as pessoas conversando com elas, dando subsídios, dentro das limitações que o José Marcos já falou. O profissional que assina o laudo é o responsável, nós só estamos para ajudá-lo a chegar ao fim do trabalho, mas não para substituí-lo. Certo. E apenas, Por favor. desculpa, reforçando, né? O sindicato também conta aí com, lá no 38729880, também é o serviço de WhatsApp está abrigado nesse telefone. Então, você pode fazer essa solicitação, seja através do e-mail citado pelo Pedro Afonso, seja através deste telefone, né? Uma ligação telefônica ou uma mensagem de WhatsApp. A duração do plantão é muito importante a gente mencionar aqui. São 30 minutos que nós dedicamos, né, para que a gente possa aumentar o número, né, de pessoas que possam ser atendidas em cada plantão. Na contrapartida também funciona da seguinte forma. A partir do momento em que você recebeu o horário de agendamento, você deve retornar este e-mail ou esta sua mensagem eletrônica explicando de forma sintética qual é a sua dúvida, em que campo você está atuando, em que posição num processo judicial você está, se é como perito do juiz, se é como assistente técnico, se é uma perícia inicial, preliminar, né, um laudo, um parecer técnico instrutivo. Todas essas informações elas são importantes justamente para que nós façamos não só o direcionamento, mas também ajudar a dinamizar o atendimento. Então, a gente já leva para vocês algumas pesquisas preliminarmente feitas. Então, antecipar a sua dúvida é fundamental para que nós atinjamos aí o objetivo de prestar o melhor esclarecimento possível. Bom, perfeito. Eu vou reforçar aqui algumas informações. Então, os plantões eles ocorrem às terças-feiras, das 16 às 18. O atendimento ele é online, pode ser feito via WhatsApp, pode ser feito por um link do Zoom ou qualquer outra plataforma, né, de transmissão. Existe esse rodízio, então, de voluntariados. Para participar dos plantões, entrar em contato com a secretaria do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo por e-mail. E para a gente finalizar, eu queria que vocês deixassem um recadinho aí sobre a importância desse trabalho. A gente sabe que a perícia é uma área muito procurada atualmente, né? Eu acabei de conversar com um economista aqui que veio se registrar e que, né, estava interessado em atuar na área. Então, são muitos atendimentos, são aqui quantos anos, desde 2010, fazendo isso. Eu queria que vocês deixassem um recadinho, sobre essa profissão. Presidente, por favor. Não, sem dúvida, é o segmento entre os economistas que mais cresce.
até pela facilidade que apresenta, né? Não é um trabalho com horário fixo, não é um trabalho simples. O horário fixo pode ser até o horário dispensado deve ser até maior, porque a gente começa a trabalhar às 8 horas da manhã e não sabe em que horário vai terminar, né? Tem esse lado também. Mas bem remunerado, razoavelmente bem remunerado depois de algum tempo de experiência. O papel do Corecon, por exemplo, são três papéis que legalmente o Corecon deve exercer. O primeiro é registrar os economistas, garantir que quem exerce a profissão seja só economista, fiscalizar a profissão, e dentro do âmbito da fiscalização, como um segmento à parte, nós devemos garantir a qualidade do trabalho do economista. Porque cada vez que um economista entrega um trabalho mal feito, incorreto, ele prejudica a todos os economistas. Por isso que quando nós estamos orientando no plantão, o que nós estamos fazendo é melhorando a qualidade do trabalho do economista. 14 anos fazendo isso e a gente tem um saldo extremamente positivo do retorno das pessoas que conversaram conosco e que conseguiram evoluir ao longo do tempo, de modo que hoje têm um domínio bom e podem exercer bem a profissão, ser nomeados como peritos do juízo ou como peritos arbitrais, ou então escolhidos por advogados, empresas, pessoas físicas como assistentes técnicos periciais. Então, essa é a grande resultado do plantão, e por isso é que nós continuamos a doar o nosso tempo, porque acreditamos nessa causa. Muito bem, José Marcos. Complementando um pouquinho a fala do presidente Pedro Afonso, no início da minha carreira, eu me deparei justamente com essa deficiência de pontos onde eu pudesse, né, fazer um pit stop, pessoas que eu pudesse, de fato, contar para elucidar determinadas dúvidas, especialmente essas questões de revisão de conceitos, né? Ou, às vezes, trocar uma ideia a respeito de uma interpretação e pessoas que estão fora do processo que eu digo para você assim, não mergulharam no processo como o economista perito, né, seja ele assistente técnico, seja ele perito do juiz, você mergulha no processo, você mergulha nos problemas do processo e você acaba contaminado com aquela situação. Então, alguém de fora, às vezes, tem uma visão muito mais ampla do que você que está dentro do processo. Isso, para mim, foi algo que marcou bastante e eu contei com amigos de excelência, como profissionais que se colocaram à disposição para me atender. Mas isso é sempre muito difícil, né, da gente tomar o tempo, às vezes, de um profissional nesse segmento, né, e às vezes não, de forma não programada. Então, a ideia de colaborar com os plantões de perícia, colaborar com a categoria, esteve sempre focada nesse aspecto citado pelo Pedro Afonso Gomes, justamente por conta de que os ganhos, às vezes, não refletem tão significativamente quanto eventuais equívocos ou erros cometidos por um profissional que atua no segmento da perícia. O erro, ele representa muito e ele macula toda uma categoria. Então, quando a gente tem condições de oferecer esse serviço e conhecimento não ocupa espaço, então essa doação ela é feita sempre com esse intuito de colaborar, né, com os colegas e ampliar com isso, né, a atuação do perito economista, dos colegas que se dedicam a esse segmento. Tá? Bom, muito bem, eu quero agradecer, parabenizá-los por esse trabalho, estão quase debutando, né? Quase 15 anos. Então, parabéns. Hoje tem plantão, então. Hoje tem plantão, das 16 às 18 horas, né? Muito bem, eu quero colocar a nossa equipe de comunicação aqui também à disposição de todo mundo que estiver ouvindo a gente na TV Economista, em todos os canais do Corecon. Se tiverem dúvidas, quiserem enviar mensagem, fiquem à vontade, tá bom? Então, muito E obrigada. Por favor. não deixar de agradecer ao presidente Carlos Eduardo de Oliveira, presidente do Sindicato dos Economistas, por manter, né, à disposição aí da categoria como um todo
né, por abrigar esta iniciativa, né, ah, sob o guarda-chuva aí do Sindicato dos Economistas e oferecendo o serviço de agendamento aí que está hospedado lá com a secretária, com a secretaria do Sindicato dos Economistas. Muito bem. Obrigada, viu? A gente é que Obrigado. agradece. Obrigada, até a Forte próxima. abraço a todos. Esperamos vocês no próximo plantão. Isso. Obrigada.